Olá, eu sou a Nalva Pearson e hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre os tipos de solo. Essa semana eu estava cuidando do jardim aqui em casa e eu percebi que uma parte da grama estava amarela, ela não crescia. E eu comecei a cavar essa parte, mais ou menos 1 metro, e eu percebi que tinha muitas pedras debaixo do solo. E a grama na superfície ela começou a amarelar. Por um tempo ela teve vida, ela estava verde como as demais, mas ela começou a morrer. E quando eu cavava aquele buraco, o Senhor começou a falar comigo, assim é o tipo de solo, é assim que acontece na palavra do semeador. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para mim, que tipo de solo você é? Que tipo de solo humano nós somos? E é interessante quando Jesus ensina sobre a palavra do semeador, ele fala de 4 tipos de solo. Ele fala que o primeiro cai à beira do caminho. A pessoa não vai ao coração, está ali paralelo à vida dela. São as pessoas que simpatizam com o Evangelho, mas não se envolvem no Evangelho. E algo interessante aqui, que Jesus jogou a semente, mesmo num terreno que seria desperdiçado, entre aspas, mas ele jogou, sabe por quê? Porque eu e você, nós nunca sabemos quem vai aceitar a palavra. Em Eclesiastes a palavra de Deus diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Nós teremos muita surpresa quando nós chegarmos no céu. Muita saia comprida não vai estar lá, muitas pessoas que nós pensávamos, olha fulano está aqui, nós vamos nos surpreender, porque o que acontece, a transformação é no coração. Esperando o avião passar. E Jesus, nessa primeira palavra, nesse primeiro tipo de solo, ele jogou a semente mesmo assim, porque ele está ensinando um tipo de semeador que nós devemos ser, que nós devemos investir nas pessoas, nós devemos gastar tempo com elas. É lógico que você tem que gastar mais tempo, principalmente se você é um líder, com pessoas que vão produzir, porque eles vão reproduzir mais. Quero falar sobre isso mais no final, mas gaste tempo com as pessoas. Não julgue as pessoas pela aparência, pelo que elas se vestem, não pelo que elas falam. Joga a semente. O segundo solo é o solo que eu encontrei aqui no meu quintal, uma parte do meu jardim. É um solo rochoso. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que aceita a palavra, ela se empolga, ela está em tudo quanto é encontro, ela vai para a igreja em tudo, e ela realmente tem uma transformação, mas o que acontece? É muito raso, não há profundidade. Ela não responde, porque o tipo de solo que eu e você seremos, nós decidimos. E essa pessoa, ela recebe a palavra, ela se empolga, ela começa a participar dos grupos, ela começa a se envolver na igreja, mas na primeira dificuldade, ela esmurece. Sabe por quê? Porque não há profundidade, porque o calor, quando a pressão vem, quando o sol vem sobre a pedra, aquece e ela mata a semente. E essa pessoa com aquele evangelho, com a palavra no seu coração, começa a definhar. Vem dificuldades na igreja, às vezes relacionamento difícil, que nós vamos encontrar na igreja todo tipo de pessoas que vão nos machucar sim, e essas pessoas usam como desculpa e saem e não deixam que a semente frutifique. O terceiro solo, quando a Bíblia fala que a palavra foi semeada entre os espinhos. A pessoa acolhe a palavra, mas vem o quê? Vem os espinhos e sufocam, crescem mais do que a semente da palavra, porque é o dinheiro, é a posição, é o poder, são as pressões que o mundo, a fascinação que o mundo oferece. E essas pessoas se deixam se levar por isso. Não é nada errado em ganhar dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é mal em si. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, quer dizer, o excesso, aquilo que toma o seu coração é o dinheiro, é a posição, é o poder. Muitas pessoas começam bem e acabam mal, porque permite que tudo isso em volta deles tome o seu coração e a palavra não frutifica. E o quarto tipo de solo é quando Jesus diz que cai na terra boa. Essa terra boa está lavrada, está preparada, a palavra é acolhida no coração, a semente é acolhida e essa palavra de Deus quando entra, quando nós aceitamos, quando nós acolhemos, ela nos dilata, ela nos faz crescer, ela nos expande emocionalmente, ela nos traz saúde emocional, espiritual, física, ela nos dá perseverança, ela nos dá percepção para discernir o bem e o mal, ela nos faz melhores, ela nos faz e a gente se torna uma pessoa tão
tão tremenda, tão cheia de Deus, que a gente vai conquistar essas pessoas que estão em volta de nós. Quando o Senhor fala dessa terra boa, eu quero dizer para você, nós devemos nos policiar para ser essa terra. Muitas pessoas começam bem e acabam mal. Por quê? Porque ser uma terra boa não é só o começo, é uma continuidade, é um relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz, se nós permanecermos nele e ele em nós, nós pedimos o que quisermos, nós vamos crescer e nós seremos conhecidos porque nós vamos dar fruto porque nós estamos nele. Nós teremos relacionamento e nós começamos a nos expandir. Nós seremos uma medida sacudida de amor, de alegria. Isso não é uma vida fantasiosa, não é uma vida sem problema, mas é uma vida que vai dar fruto. É uma vida que vale a pena viver, porque nós vamos cercar e ser um terreno bom, porque eu e você decidimos ser assim. É necessário permanecer na palavra. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele não fala que quer admiradores, que ele quer likes na internet. Não, ele não está preocupado com fama. Ele fala, quer me seguir? Você vai dar muito fruto. É preciso estar neles, precisa estar na videira para que a gente comece a produzir muitos frutos. E aqui eu gostaria de deixar um recado para os líderes. Quando eu me converti alguns anos atrás, 20 e poucos anos, eu vi um pregador falando, invista na terra boa, porque a terra boa, se você percebeu, é 25% só. 75% é uma terra que vai ser mais trabalhada. Então você que é um líder, eu não estou falando para você fazer acepção de pessoa, invista mais nesse terreno bom, sabe por quê? Porque uma pessoa pode produzir a 30, a 60, a 100, é o que a Bíblia está falando, porque uma pessoa cheia de Deus, ela vai expandir e ela vai expandir o reino de Deus e assim, esse ministério vai crescer e a obra de Deus vai crescer. E esses líderes que você formou vai alcançar o terreno rochoso, vai alcançar, você vai ter uma equipe maior, é 25% que você tem para trabalhar, então invista neles. Atenda quem te procurar, não faça acepção de pessoa, mas faça a matemática que a Bíblia nos ensina aqui. 25% vão produzir e apenas uma pessoa pode transformar várias vidas e você vai ter uma equipe com você. Então o chamado do Senhor para nós é que nós frutifiquemos, é que nós sejamos o tipo de semeador que Jesus foi, que jogou a semente mesmo num terreno que ele não, aparentemente não vai dar retorno, mas semeie essa palavra. Semeia, seja um bom semeador, invista em pessoas, gaste tempo com os que produzem mais, sim, isso é a matemática do reino, de expandir, de ganhar tempo, porque os dias são maus. Que nós tenhamos essa posição, que nós possamos não atribuir ao diabo tudo aquilo que acontece, porque uma coisa interessante é que muitas vezes nós jogamos para o diabo aquilo que nós não queremos fazer, o esforço que nós temos que fazer. Porque quando a palavra cai sobre os espinhos, que o poder, a fascinação do mundo, é uma decisão minha e sua de permanecer. E muitas vezes nós atribuímos ao diabo. Então que o Senhor nos dê esse entendimento que eu e você temos a decisão de ser um bom terreno, de permanecer na palavra para dar muito fruto, porque é isso que nos faz ser reconhecidos. Nós amamos as pessoas, mas nós vamos dar fruto, porque você produz segundo a sua espécie. A laranja da laranja, a macieira da macieira e o Filho de Deus vivo produz filhos que vão trazer vida e abundância a essa terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um coração cada dia mais sedento e que a gente possa responder a esse chamado, que a gente possa permanecer e ser um exemplo e formar discípulos. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal.